Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao programa Café com Kardec e Amigos. Estamos realizando essa transmissão ao vivo através dos seguintes canais: Seridó Espírita, canal da TV7, ambos no YouTube, e também pelo Facebook, através do Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz, do GEBEM, da cidade de Parelhas, e Sementes do Cristo, da cidade de Acari, no Rio Grande do Norte. Então é sempre para nós uma alegria fazer esse momento todas as segundas-feiras, onde trazemos um tema determinado e a gente trabalha esse tema com convidados, né? Nesse mês de agosto, estamos trabalhando as obras de Emmanuel, os romances de Emmanuel. Na semana passada, conversamos um pouco sobre o livro Há 2000 anos e hoje conversaremos sobre o livro 50 anos depois. Então, essas obras magníficas de Emmanuel, que a gente tem muito a aprender com elas, não é verdade? E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, convidando os amigos, vamos convidar também um artista na arte espírita muito especial, um amigo muito querido, que vai trazer duas músicas para nós, de sua autoria, e vai cantar para nós essas duas músicas, que é bastante conhecida dentro do movimento espírita, através de vários grupos espíritas que tocam essa música. Mas é sempre bom ouvir do compositor a versão do próprio compositor. Então, tivemos uma live do Amigos e Canções, que vocês podem encontrar no nosso canal essa semana. E já aproveitamos o gancho e convidamos Adriano Gomes para estar aqui conosco hoje à noite. Seja muito bem-vindo, Adriano. Boa noite. Boa noite, Alisson. Boa noite, pessoal do Café com Kardec e Amigos. Uma alegria grande estar aqui com vocês para essa noite de estudos. Quero parabenizar esse projeto magnífico, né, que é realizado pelo movimento Seridó Espírita, também pela TV7 e outros amigos e amigas que estão aí nessa empreitada na divulgação da doutrina espírita. Olha, eu vou fazer duas músicas, certo? A primeira delas é A Vida Continua, né? Ambas da nossa autoria, e em seguida Súplica a Jesus, tá? Então, a primeira, A Vida Continua. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, todos vocês. A paisagem que aponta para além é a esperança que alcança o amor e o bem. Nos valores dessa vida tão real, a certeza nos indica frente à vida imortal. Não há mais a morte, nem a triste sorte, só o amor, só o amor. Não há mais lamento, não há sofrimento, só o amor, só o amor. A vida continua, a vida continua, a vida continua tão linda e bela. A vida continua, a vida continua, a vida continua tão linda e bela. A paisagem que aponta para além é a esperança que alcança o amor e o bem.
nos valores dessa vida tão real. A certeza nos indica a frente à vida imortal. Não há mais a morte, nem a triste sorte, só o amor, só o amor, só o amor. Não há mais lamento, não há sofrimento, só o amor, só o amor. A vida continua, a vida continua, a vida continua tão linda e bela. A vida continua, a vida continua, a vida continua tão linda e bela. A vida continua tão linda e bela. O Espiritismo anulou a ideia da morte. Isso é muito... isso nos dá muita esperança. A próxima canção é Súplica a Jesus. Vamos pedir ao nosso Mestre querido que nos abençoe, que nos proteja sempre nesses momentos graves de pandemia, nesses momentos difíceis pelos quais estamos enfrentando na terra inteira, de guerras, de dissabores, de tristezas. Então a gente precisa, de fato, seguir o nosso Mestre Jesus. Vamos suplicar a Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença a envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença a envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Que lindo, meu amigo Adriano. É isso. Eu sempre me emociono quando eu falo em Jesus, não é nem pela música em si, mas é a presença do Cristo em nossas vidas. Com certeza. Essa é uma das músicas, como disseram na outra live, clássica do movimento espírita, né? Uma música belíssima que eu já disse a você.
pelo WhatsApp, que você, ao desencarnar, já deixou para nós uma das músicas mais belas do movimento espírita. Então, é uma música que todos nós que ousamos tocar algum instrumento, né? Dentro do movimento espírita, a gente quer e tenta e aprende a tocá-la, porque realmente é uma súplica, realmente é uma prece. E as inúmeras outras músicas também, que eu estou descobrindo de composições, tanto sua como dos outros colegas, dos amigos e canções, são composições belíssimas do nosso próprio movimento potiguar. Então, de público aqui, eu parabenizo a você e aos meninos também por contribuir com a arte espírita do movimento espírita nacional, mas também do nosso estado. Então, Muito obrigado, gratidão. Alisson. Muito obrigado por esse espaço para divulgar a arte espírita. Um forte abraço, meu querido. Continuo por aqui. Um abraço, Adriano. E vamos dar assim início ao parte onde a gente convida, né, esses nossos amigos para conversar sobre essa obra, sobre esse livro 50 anos depois. Nós anunciamos que o nosso confrade de Santa Luzia, Jerônimo Carvalho, estaria hoje à noite conosco, mas infelizmente, por situações de trabalho, o qual ele nesse momento ainda encontra-se viajando, precisou deslocar-se da sua cidade natal para outra, devido ao trabalho. Nós convidamos um outro amigo também, aqui do nosso movimento espírita do Seridó, para fazer par junto com o Wesley, e assim nós três podemos conversar sobre essa obra. Então eu chamo aqui para a telinha o Wesley Gama e Micael Campos, ambos do movimento espírita aqui do nosso Seridó, e que estará conosco conversando sobre esse tema. Né? Então, inicialmente, boa noite a vocês. Vou abrir aqui os microfones para que a gente possa começar o bate-papo. Sejam bem-vindas. Boa noite, Alisson. Boa noite, Micael e todos que estão acompanhando o Café com Kardec e Amigos. Estamos mais uma vez por aqui com muita alegria para falar de Espiritismo. É um prazer enorme. Muito bem. Pode falar, Micael. Não, pode. Você ia introduzir alguma coisa? Ia explicar o funcionamento Tá. Mas pode concluir Não, a sua. explica o funcionamento. Pronto. O nosso programa ele funciona da seguinte maneira: nós teremos um primeiro momento, uma primeira parte, onde vamos abrir para os dois convidados fazer as suas considerações iniciais sobre o livro, e em seguida a gente vai dar início ao segundo momento, que são as perguntas e respostas vindas do público. Então, todos vocês já podem começar a deixar as suas perguntas no chat, em qualquer um dos canais, no Face ou no YouTube, na TV7 ou Seridó Espírita, e assim a gente já vai preparando aqui as perguntas para os nossos amigos sobre essa rodada. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, quem gostaria de começar com as considerações iniciais sobre a obra? Micael ou Wesley? Convido o Wesley. Muito bem, meus amigos, vamos começar o nosso bate-bola. Como todos vocês já sabem, Chico Xavier, além de uma grande obra caritativa feita ao longo de décadas, se debruçou também através da psicografia, trazendo centenas de livros do plano espiritual para o plano físico, com o intuito de nos educar, com o intuito de nos esclarecer sobre as verdades espirituais, nos incitando dessa forma a uma mudança, a uma reforma íntima.
E o coordenador espiritual dessa obra vasta e diversificada do Chico Xavier foi o Espírito Emmanuel, que esteve presente, então, desde a adolescência de Chico Xavier, quando ele aparece para o Chico e disse que eles iriam trabalhar juntos naquela sua encarnação, propondo a publicação inicialmente de 30 livros. E foi assim que Chico começou a sua obra psicográfica, lançando o livro Parnaso de Além Túmulo, no iníciozinho da década de 1930. E nos anos seguintes, ele sequenciou, psicografando outros livros. O segundo, em 1935, foi Cartas de uma Morta, que é um livro psicografado através de mensagens da sua própria mãe. E, no final da década de 30, Emmanuel informa a Chico e aos leitores que irá escrever sobre episódios do cristianismo primitivo, iniciando essa saga descritiva através do livro Há 2000 anos, que foi tratado aqui no Café com Kardec passado, de uma forma muito apaixonada pelos presentes. Ficamos felizes em assistir. E, na sequência, foi lançado o livro 50 anos depois. Depois, o livro Renúncia e Ave Cristo. Esses 5 livros que estão fazendo parte dessa série de cafés com Kardec aqui no nosso canal Seridó Espírita. Então, o livro, há 50 anos depois, ele foi lançado em 1939, 1940, e retrata aspectos biográficos do próprio espírito Emmanuel. Né? Então, ao decorrer desse bate-papo, nós vamos nos debruçar sobre essa bela obra do Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier. É bem interessante que quando a gente ouviu falar há 2000 anos, tinha um personagem Públio Lentulus. E Públio Lentulus, ele vai reencarnar. É bem interessante que a gente vai ver alguns aspectos psicológicos de Públio Lentulus. Ele participou da história do Império Romano, não só como Públio Lentulus, mas como seu avô, Públio Lentulus Sura. Ele vai começar a entender as ideias cristãs no final de sua vida. Ele presencia o exemplo fantástico de Lívia. Parte, então, para uma nova missão, em que ele começaria a ser testado em seus valores. E é bem interessante que a gente vai ver um traço marcante nessa próxima reencarnação dele. O livro apresenta o escravo Nestório, que é levado para aquele grupo familiar. Vamos ver naquele grupo familiar algumas características de alguns personagens de há 2000 anos. Agora, bem interessante que quando encontram o escravo Nestório, era notável o conhecimento dele sobre a história de Roma. Olha, os rudimentos da reencarnação. A questão da memória espiritual, dessa consciência que vai trazer, desses conhecimentos que são registrados e a gente vai lembrando. Como é que você, Nestório, sendo escravo, descendente de judeu, grego, ali viveu na Grécia o tempo todo, sabe, com tantos detalhes, a história romana? Disse, não sei porquê, mas algo me fazia, me impelia a ler todos os livros, eu tinha um interesse muito grande. Simplesmente a reencarnação vai explicar, ele fez parte dessa história, não é? E a gente vai ver alguns personagens também, vai aparecer a questão da mediunidade, a questão ele falou, por exemplo, da cronologia de psicografia, né? Bem interessante. Mas se a gente for falar de cronologia da história do cristianismo, o livro Há 2000 anos seria o primeiro, porque ele está na data em que Jesus viveu,
Nós temos até o contato de Públio Lentulus com o próprio Jesus, um relato do Sermão do Monte e tantas outras características. No livro Paulo e Estevão, a gente tem a sequência histórica, porque a gente vai ver a história dos apóstolos, dos discípulos. Vamos ver o heroísmo destes, provando a coragem que o cristianismo dá àquele que realmente conseguiu trazer Jesus ao coração. Esse exemplo moral é que vai arrastar multidões e vai fazer as ideias cristãs se propagarem com tanta intensidade. Posteriormente, a gente tem 50 anos depois. É interessante que a primeira pregação de Emmanuel vai aparecer pelo escravo Nestório nesse livro, 50 anos depois, que é interessante que faltou ali Policarpo. Por isso que Policarpo foi preso ao peso das autoridades romanas, que perseguiram muito, e naquele momento, pela impossibilidade de Policarpo fazer a preleção, quem fez foi Emmanuel. Policarpo, discípulo de João, evangelista. Então a gente vai ver a história aí, dos primeiros desdobramento dos discípulos, em 50 anos depois. Mais tarde, em Ave Cristo, a gente vai ver, por exemplo, Irineu, que foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de João Evangelista, mostrando a história dos cristãos nas Gálias lugdunenses, que no caso seria onde hoje é Lyon. Essa seria a sequência da história do cristianismo. Então a gente vai trazer novamente, isso é bem interessante, que a gente tem que mostrar que quando foi escrito, ele foi muito criticado por historiadores do cristianismo. Só que descobertas foram feitas na década de 1970, 1980, e todas aquelas datas, todos aqueles relatos foram sendo comprovados cientificamente aos poucos. Então a gente tem um presente de Deus nesses livros que nos faz reviver a história do cristianismo, não só como uma história seca, mas a gente vai ver o que é que o personagem estava pensando, o que é que ele estava sentindo, vai ser envolvido por aquela energia que envolvia aqueles cristãos no exemplo do sacrifício, desdenhando a própria morte por saber que ela não existe, dando esse exemplo de luz que nos conforta até hoje. Muito bem. Então, o pessoal aqui já deu as primeiras reflexões, as primeiras orientações sobre a obra. E aqui a gente pode começar a fazer algumas perguntas vindas do público, então vocês fiquem à vontade para deixar as perguntas. E a gente pode fazer comentários também sobre a própria obra, né? Eu acho muito interessante quando a gente observa esse caminho, esse traçado de Emmanuel nas suas obras, nos romances, porque há 2000 anos, como já foi visto, né, a gente vê o senador com muitas falhas morais que se adequa e se aproxima mais do que a gente, né? Porque uma das coisas que eu fico refletindo às vezes é que quando a gente começa a adentrar no espiritismo, a gente não observa que os espíritos superiores, os espíritos que têm uma evolução maior, que nos trazem esses presentes do alto, que são as informações de como é que é a vida e como nós devemos viver, a gente nunca para pensar que também eles já estiveram em uma situação muito próxima de nós, né? Então, nessa sequência de livros, a gente vai percebendo isso nas reencarnações de Emmanuel, nesses romances históricos, onde ele traz essas informações. E antes de ir para as perguntas, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, sobre esse papel de Emmanuel nessa proximidade que ele demonstra através dos livros com a evolução que nós devemos percorrer também. Wesley? Pois é, Alisson, eu diria até que
eles passaram por situações mais difíceis das que nós enfrentamos, né, hoje em dia. Então, esses primeiros cristãos, os cristãos desse primitivismo, iniciado aí nessas décadas e séculos que correm após a vinda de Jesus, eles enfrentaram realmente um escárnio social e enfrentaram a morte dura. Eles enfrentaram a fogueira, enfrentaram os caldeirões de azeite quente, de óleo quente, e era uma provação muito grande. Como Micael falou, Emmanuel vem do senador Publius Lentulus, ou seja, um senador com poder, um senador arrogante, um senador soberbo, e 50 anos depois, daí o título do livro, é importante frisar, colocar essa base, porque quem não é espírita ou quem não lê o livro pode ficar voando com esses 50 anos. Que 50 anos são esses? 50 anos depois, após o fim dessa primeira encarnação, nós temos essa história aí de Nestório e seu filho Ciro, narrados pelo próprio Espírito Emmanuel, que passou por essas experiências. É importante nós entendermos que o Império Romano, naquela época, realmente abarcava praticamente toda a Europa, boa parte da Ásia, boa parte da África e circundava todo o Mediterrâneo. Então, era um império no sentido literal da palavra, não é? Porque hoje a gente lembra Império Romano, lembra Roma, a gente acha que é só ali pela Itália, né? Não. O Império Romano ele abarcava diversas civilizações. Quando ele conseguia subjugar determinado povo, aquele povo se tornava escravo. E muitas vezes, então, a sua riqueza era saqueada, se transformava em patrimônio do Império Romano, e aquelas pessoas daquela sociedade, mesmo pessoas estudadas, pessoas com instrução, se tornavam escravas. E esse foi o caso também de Nestório, além de trazer todo um arcabouço cultural das suas vidas passadas, como senador romano mais de uma vez, né, como Micael citou, ele foi também o próprio avô, nessa linhagem aí da nobreza romana, né, da política romana. E Emmanuel, então, passa a relatar nesses livros, com a psicografia do Chico Xavier, todos os tormentos, todas as provações, porque eles passaram naquela época. Ou num momento do livro em que Nestório e Ciro são presos, por exemplo, junto com eles, são presos em torno de 300 cristãos. E é feita a seguinte pergunta muito simples para todos. Bem, quem negar Jesus vai viver. Quem não negar Jesus, quem se dizer realmente cristão, vai ser torturado e vai ser morto. Essa era a pergunta simples que era feita a todos aqueles presos. Daquele grupo que Nestório e Ciro, seu filho, faziam parte, ao ser feita essa pergunta, apenas 30 dos 300, em torno de 30, não abjuraram, ou seja, não negaram a sua crença em Jesus e no Evangelho, na Boa Nova. E esses 30 foram realmente aí condenados à morte. Então, hoje, como diz o palestrante Haroldo Dutra Dias, ele disse numa palestra exatamente sobre o livro Paulo e Estevão, ele disse assim, o pessoal às vezes fica com pena de mim que eu vou estou num estado, no outro dia já estou no outro dando palestra, mas eu vou de avião, aí chego, eu tenho um cafezinho, tem um lanche para comer, é uma ruma de amigo para abraçar. Aí disse, a situação foi feia, era com o Paulo de Tarso lá, levando pedrada na cabeça, com Emmanuel, quando era o escravo Nestório, que foi para a fogueira, né? Levaram flechadas no peito, né? Então, naquela época que era complicado. Hoje, a gente tem muito mais facilidades e ainda assim nos acomodamos muito na hora de expressarmos e de colocarmos o evangelho em prática. Se eu não me engano, eu vi uma pergunta da companheira Ivaíta, lá de Natal. Prazer ter a amiga conosco. Quem seria Célia nesse livro? É bem interessante.
Eu lendo em alguns lugares, eu vi, porém não concordo, e vou mostrar por quê, alguns lugares dizendo que Célia e Lívia, de há 2000 anos, seriam a mesma personagem. Por que eu não concordo? Que no momento da prisão do escravo Nestório, seu filho Ciro, isso é bem bonito, porque a partir de então, não digo a partir daí, porque a gente viu em 2000 anos o martírio de Simeão de Samaria, um relato belíssimo, inclusive da figura do plano espiritual que se via após aquele martírio, vai se seguindo um padrão em que os cristãos serenamente se põem a caminho do martírio. O próprio Nestório, que era funcionário lá dos importantes romanos, o pessoal não acreditava, chamaram-no à parte. Disse, rapaz, como é que você faz isso com a gente? Eu digo, isso o quê? Pô, você era cristão e nunca desse? Nunca me perguntaram. E tu és cristão? Sou cristão. Mas como é que você faz isso, ridiculariza? Nunca, ninguém me perguntou se eu era cristão aqui. Então tu és cristão mesmo? Pois isso para mim você está escarnecendo de mim. E ele querendo se fazer entendido, ele disse, não sei por que falar a verdade seria debochado. E a ameaça de martírio, de morte, serenamente ele falava, tudo bem. Inclusive quando foi preso, se fugir, aí disse, você me conhecendo, você que está fazendo prisão me conhecendo, achou que eu fugiria? Força maior é daquele que sabe obedecer. Essa postura dos cristãos ante a prisão, morte, serenidade, é que foi mexendo com o coração das pessoas. Aquela serenidade, ela vai levar a gente de encontro àquele vazio que a gente tem no coração. Muitas vezes a gente está ali querendo entrar numa depressão, sem saber o motivo da nossa vida, e chega com uma pessoa que mantém uma posição da verdade, disposto a, nesse caso aí, ser torturado e morto, sem renunciar à verdade, sem renunciar ao seu compromisso moral. Era essa força moral que vinha envolvendo as pessoas e propagando as ideias cristãs de uma forma fantástica. Voltando ao exemplo de Lívia, quando a gente vai ver dessa forma fantástica, e aparece também porque antes de Jesus, a gente via o quê? A pessoa lutando até a morte, querendo escapar. Depois de Jesus, passou-se a ver pessoas sorrindo, caminhando em direção, como se estivesse vendo um paraíso atrás daquele leão feroz, atrás daquelas flechas, atrás daquele gladiador. Dessa forma, se apresentaram Ciro e Nestório no seu martírio. Quem vai receber Nestório no mundo espiritual? Lívia. Com aquele coro de mártires que os antecederam. Aquelas visões espirituais fantásticas, enleado por uma música que até então os ouvidos terrestres não poderiam ouvir. E na expansão do espírito, na expansão dos seus sentidos, eles conseguiam ver cores diferentes, sons diferentes. E aquela música os embalava. E Lívia recebe ele como vitorioso naquela reencarnação. É por isso que eu discordo um pouco de quem defendia que Lívia e Célia eram a mesma pessoa. Porque a gente vai ver Célia encarnada, inclusive sofrendo a morte de seu noivo, que era Ciro. Com a palavra Wesley aí para... Interessante, Micael. Mas, realmente, na verdade, se nós nos reportarmos ao prefácio da obra, Emmanuel relata que dos diversos personagens que fazem parte do Há 2000 anos, muitos deles, naquela época, dos 50 anos depois, estavam vivenciando outras experiências que não o círculo familiar e de convivência que Emmanuel estava vivendo. Então, dos personagens de Há 2000 anos, praticamente o próprio Emmanuel, de senador Públio Lentulus para o escravo Nestório, e o senador Pompílio Crasso, que renasce como Euvídio, o pai de Célia. Não é? Então, realmente, não há essa referência direta de que Célia fosse Lívia. Não é? E Emmanuel, além disso, também faz uma referência a Policarpo,
que não é citado nominalmente no livro Há 2000 anos, mas ele estava naquele contexto. E só pegando um gancho com essa ponte que Micael fez, em um episódio do livro muito interessante, Policarpo iria fazer o sermão da noite, iria falar sobre o evangelho. E quando as pessoas se reuniram, foi informado de que Policarpo tinha sido preso, exatamente por ser cristão. E naquela noite estava faltando uma pessoa para fazer a leitura do evangelho e comentar. Eu até separei rapidinho um trecho, muito belo, porque isso é extremamente importante. Vejamos só. O Espírito Emmanuel, que dali ia renascer depois, como o padre Damiano, como o padre Amaro, como São Remígio, como o padre Manuel da Nóbrega, e desenvolver toda a sua eloquência, toda a sua oratória, e culminando na obra psicográfica de Chico Xavier, com livros profundos sobre o Evangelho, os próprios livros de mensagem, como Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, o livro O Consolador, A Caminho da Luz, todos os livros em que Emmanuel faz análises não só do Espiritismo, mas do próprio Evangelho. E tudo isso começa nessa noite em que, de escravo instruído, Emmanuel passa a se tornar um pregador do Evangelho, passa a se tornar uma pessoa que transmitia reflexões. Vejam só como ele diz assim. Então, sabe aquele silêncio que acontece, e agora quem é que vai dar a palestra? Parece quando falta o palestrante no centro espírita, né? E fica todo mundo trabalhando um trabalhador para fazer em cima da hora, e o pessoal fica olhando para o outro. E agora quem é que vai subir na tribuna para falar de Jesus? Aí Emmanuel diz assim, Emmanuel diz assim, um homem da plebe caminhou até a tribuna e descobriu-se fazendo o sinal da cruz, tomado de fervorosa religiosidade. A claridade das tochas iluminou-lhe os traços fisionômicos, ao mesmo tempo que Célia e a companheira lhe identificaram o semblante humilde e decidido. E tem aí uma longa fala de Emmanuel, e eu separei aqui um trechinho para mostrar a vocês, que Emmanuel, na época, investido como o escravo Nestório, ele diz o seguinte: guardemos na mente a convicção de que o reino de Jesus não está nos templos ou nos manuscritos materiais, que o tempo se incumbirá de aniquilar em sua passagem incessante. E sim, que os alicerces divinos têm de ser construídos no íntimo do homem, de modo que cada alma possa edificá-lo por si mesma, à custa de esforços e lágrimas, a caminho das moradas gloriosas do infinito, onde nos aguardarão, depois da jornada, as bênçãos do Cordeiro de Deus, que se imolou na cruz para nos redimir do infortúnio e do pecado. Primeira pregação de Emmanuel. Interessante que esse livro... Bom, o interessante é que esse livro, a personagem principal será Célia, um espírito realmente iluminado, de uma história belíssima, que nos serviu de grande exemplo. Na trama inicial, para fazer... É bem interessante porque a gente às vezes vê o sofrimento como algo terrível, como se fosse um castigo, e a gente vai ver como, encarado da forma correta, todo esse sofrimento é providencial e vai florescer em sementeira de luz. Nesse caso específico, havia uma trama a fim de desestabilizar aquela família, os pais de Célia. E uma trama tão bem elaborada que simularia, naquele momento, um parto para como destruir a honra da mulher de Ovídio, porque havia uma Cláudia Sabina interessada. Eu acho bem interessante essas tramas, porque nos dias atuais, quantas tramas a gente não vê desse tipo, não é?
Pessoas querendo destruir um casamento, achando que se conseguir aquele homem ou aquela mulher, vai ter uma felicidade. E o Espiritismo vem nos mostrar que não existe felicidade na infelicidade de outrem. Cláudia Sabina achava que a felicidade dela estava em possuir aquele homem. E arma uma situação, o livro é emocionante, eu sugiro até que leiam, eu vou direto ao ponto, para que houvesse um parto e o esposo achasse que a esposa teria sido infiel. E o que é que acontece? É bem interessante porque a pessoa que queria fazer o mal vai consultar um médium. Não é médium espírita, porque não existe mediunidade só dentro do espiritismo. Existe mediunidade em todos os lugares. E aí procura. E quando ela queria separar aquele casal, Cláudia Sabina, ela era orientada. Não faça isso porque tem um anjo que... Eu vejo um anjo que terá muita força e vai por abaixo dos seus planos. E aí o que é que acontece? Mas mesmo assim eles armam essa situação. Quando há o parto em que o pai chegaria, quem era o anjo? Célia. Célia vê aquela situação, que seria desonrosa para a mãe, destruir a sua família. Então ela acolhe aquela criança como se fosse sua, trazendo para si todos os espinhos daquela queda moral, daquela morte moral. Que de fato assim foi. Inflexível seu pai, não perdoa aquela situação, achando que ela tinha falhado nos seus compromissos morais, expulsa-a de casa, e ela sai com aquele filho só, desolada, sem ter quem a acolhesse. E o pai, muito irritado, sai, senão eu vou matá-la com minhas próprias mãos. Então ela sai. Mas acolhe aquele filho como se fosse seu, com todo amor e carinho. E como são as consequências, eu não sei nem se eu digo isso, para perder a emoção do... Mas esse espírito, ele tinha um vínculo muito próximo. Realmente foi uma felicidade muito grande para Célia depois de saber quem era esse espírito. É bem interessante porque a gente vê até no Evangelho, olha, se soubesses que o mendigo que bate à tua porta, outrora, pode ter sido benfeitor. Então, acolha todo mundo que precisar de sua ajuda, como se fosse um irmão caro, porque pode ser que ele seja um irmão caro de outra vida. Então, esse primeiro episódio vai fazer com que ela saia do lar, onde a missão dela seria um tanto quanto nula. Vai fazer ela chegar em outro lugar, se o Wesley quiser desenvolver, mas eu quero chamar a atenção que as circunstâncias fazem com que ela vá fantasiada de homem, digamos assim, para um convento. Ali, a gente começa a ver as leves adulterações que já vinham acontecendo no cristianismo desde que Jesus desencarna, desde que Jesus é martirizado. E aí o que é que acontece? A gente vai ver a mesclagem daquela religião que viria do paganismo romano com os elementos cristãos. Então, se existia aquele culto aos deuses, passou a ter a estátua dos santos. E a gente vai ver naquela formação daquele mosteiro em que as pessoas se enclausuravam, leves deturbações do Evangelho, em que Célia vai ter uma participação excelente. Eu vou abrir um pouquinho para o Wesley desenvolver. Muito bem, meu amigo. Vamos dar uma costurada aqui, então. Interessante, pessoal. Puxando lá de trás, então, nós temos o escravo Nestório e seu filho Ciro. Então, há um momento em que Ciro e Célia se conhecem e notam uma grande afinidade, né? Então, eles parecem ser duas pessoas ali que iriam se apaixonar e se casar, talvez, né? Tem uma ligação muito forte. Eles tinham uma ligação muito forte. Mas o que acontece? Nestório e Ciro são condenados à morte por se declararem cristãos, e acontece isso que Micael relatou. Célia acha que a mãe teve uma criança e, para salvar a sua família, ela pega aquela criança e sai ao relento.
Em algum momento ela até encontra Caio Fabrícios, né, casado com a sua irmã Elvídia, e ele faz que nem a conhece. E vejam o quão doloroso é essa trajetória de Célia. Então ela sai ao relento com aquela criança no braço, e em um momento ela é conduzida por uma inspiração para um casebre onde mora um senhor chamado Marinho. E esse Marinho, ele tinha morado num determinado monastério e ele tinha tido o desejo de levar uma filha dele para morar com ele nesse monastério que só aceitava homens. E antes ele tinha essa ideia de levar sua filha e ela se vestir de homem e os dois ficarem morando no monastério. Então ele dá essa ideia a Célia, porque ele fica sabendo que Célia é filha de Elvídio e ele já era conhecido de Elvídio. Eu acho que os dois estiveram alistados no exército, uma coisa assim. E Marinho, então, sugere, olha, você está com essa criança, você pode ir para aquele monastério e você vai entrar lá como um monge, né? Você vai ter que se vestir de homem. E isso é até bom para você se proteger dos homens que podem lhe assediar, né, e tal. E lá você vai estar protegida, você vai ter alimentação. E ela aceita essa proposta. Só que, e pouco depois, aquela criança que está nos braços dela vem a falecer. E o seu avô, Quinéio Lúcio, aparece para ela e disse, olha, essa criança que passou dos seus braços era Ciro, o seu amado. Então imagine essa quantidade de sofrimento. Então Ciro, ela conheceu, aí ele foi morto porque era cristão. Aí pega essa criança adotada, ela adota aquela criança e a criança desencarna em seguida. E era Ciro novamente reencarnado. E ela diz, meu Deus, vovô, por que tanto sofrimento? E ela diz, olha, Ciro está passando por essas experiências como um aprendizado. Porque muitas vezes no passado ele desperdiçou as oportunidades. Ele foi um tirano no passado. Então, ele está muito mudado, ele está lhe acompanhando. Dito isso, então, aí, como o Micael relatou, ela vai para esse mosteiro e pede guarida e se torna, então, lá o irmão Marinho. Ela que foi encaminhada pelo senhor Marinho, usa o seu próprio nome, por indicação dele, e começa a atuar como um monge naquele monastério. O que mais? É bem interessante para você ver, para a gente ver como determinadas situações podem ser desesperadoras ou não, conforme o evangelho que a gente construiu ou não no coração. Célia, com muito carinho e muita propriedade, ela ia falando sobre o evangelho que irritava aquele que já se considerava um sacerdote, irmão Epifânio, lá dentro do monastério. Irmão Epifânio já estava adulterando levemente o evangelho. E Célia, com muita propriedade, esclarecia ali o pensamento, a forma como deveria ser entendida. Como ele não conseguia ter argumentação contra Célia, fez com que ela fosse buscar, no caso o irmão Marinho, os mantimentos no horário do evangelho, para que ela não interferisse nas ideias dele, do irmão Epifânio. Inicialmente, como ela era mulher, tinha muita dificuldade, mas como ela era muito esforçada, foi ganhando resistência física para isso. Uma jovem se interessa pelos traços harmoniosos daquele irmão Marinho tão bonito. Tenta investir, mas obviamente nunca consegue nada. Depois envolve-se com um soldado romano, engravida. O soldado vai embora. E como aquilo era uma desonra, ela diz ao pai que o pai era o irmão Marinho. Chega o pai muito revoltado dentro do monastério, joga aquela criança e diz, olha, esse aí, que metido a santinho, só na aparência, fez um filho na minha filha, e vocês tomem de conta. Ora, qualquer uma pessoa da normalidade ia dizer, não, eu não sou pai, de forma alguma. E o que é que Célia fez ante o olhar de reprovação de todos aqueles? Correu para a criança, acolheu-a ao ventre,
cai de joelhos em pranto, pedindo perdão pelo desvio. Mas a oportunidade de se redimir, dando amor, carinho. Pai Epifânio, flexível, tinha a oportunidade que queria de expulsar o irmão Marinho, tão inconveniente, daquele monastério. Mas como ele era tão querido e as pessoas, os monges gostavam tanto dele, porque o exemplo evangélico era muito forte, ele pede humildemente para que possa viver no muro, ali onde ele poderia cuidar de umas árvores, cuidar de alguns animais, até ajudando a prover o monastério. E assim é feito, ele é expulso, o irmão Marinho, Célia, para viver ali no quintal, e ela vai fazer um trabalho fantástico. Aí é que começa a grande missão dela, porque ela vai ser, de fato, aquela árvore que vai dar sombra àquele viajor cansado, sedento do Evangelho. Ela vai trabalhar com muito amor aquelas árvores que vão produzir de uma forma fantástica. Aqueles animais que vão reproduzir também de uma forma fantástica, mostrando que o trabalho do amor sempre vai ter um resultado muito mais positivo. E eu vou abrir um leque para que o nosso companheiro Wesley vá complementando a narrativa. E aí, vocês vão deixar eu falar também, não? Pronto, meu amigo Alisson. Não, tranquilo. Mas tem uma pergunta aqui que, na verdade, Gilbert coloca assim, como para nos fazer refletir. Ele tinha feito essa pergunta anteriormente, eu ia deixar um pouquinho para o final, mas ele refez novamente, então eu já queria trazê-la nesse momento. Não foge do tema, mas dá condições da gente ampliar as reflexões, né? E principalmente o Wesley, que está aqui conosco, que é desse mundo literário. Então, ele talvez tenha mais propriedade até do que eu falar sobre isso. Então, por que os estudiosos da literatura como arte não reconheceram até hoje a produção literária espírita como uma vertente da arte literária, né? Só de Chico Xavier nós temos mais de 450 livros atualmente, né? De Divaldo, mais de 200, e outros inúmeros, né? Realmente nos cabe uma reflexão do porquê que ainda não foi considerado, principalmente para o Brasil, uma vertente da arte literária brasileira, a literatura que provém do meio espírita através das psicografias. O que vocês acham? Ou quais as reflexões que a gente pode trazer e depois, em seguida, retornar para a obra? Liberar o microfone aqui do Wesley. Pronto, Wesley. Pois é, fala sobre os romances, né? Gilberto está falando. Existe um campo muito grande de atuação no ramo da literatura, não é? E no campo acadêmico existe um cientificismo que muitas vezes atrapalha a abertura da análise com mais cautela, de uma forma mais minuciosa dessas obras que nós podemos chamar de arte espírita, como foi o próprio Parnaso de Além-Túmulo, de Chico Xavier, através de diversos poetas, não é? Eu lembro que quando Haroldo Dutra Dias lançou o seminário sobre a obra Paulo e Estevão, ele disse, olha, eu sou um leitor de literatura, e ele disse que Paulo e Estevão não está entre os 10 melhores livros espíritas, está entre os 10 melhores livros da literatura, na opinião de Haroldo Dutra Dias, que é um estudioso também, é juiz de direito, tem bastante leitura do campo jurídico e também da literatura, além da leitura espírita. Mas eu acho que aos poucos vai se abrindo caminho, vai se abrindo espaço. Por exemplo, recentemente eu ganhei uma edição belíssima de um livro que concentra todos os poemas de Augusto dos Anjos psicografados por Chico Xavier. Não só aqueles que estão no livro Parnaso de Além-Túmulo, mas outros que foram sendo psicografados em outros livros de poesia
que Chico Xavier trouxe através da sua psicografia. E esse livro chama-se Número Infinito. Ele está por aqui na minha estante, eu não estou vendo exatamente onde está. Número Infinito. Então, esse livro ele foi contemplado através de um edital direcionado à arte em geral. Não era um livro sobre religião, não era um livro sobre arte espírita. Foi um edital de arte, onde concorreram livros dos mais diversos setores, das mais diversas linguagens e dos gêneros de poesia, crônica, romance, e o livro Numeração Infinita, com essas psicografias do Chico Xavier pelo espírito Augusto dos Anjos, foi contemplado quando realmente é analisado o conteúdo da obra, quando aquelas pessoas que vão analisar sobrepujam o determinado preconceito que existe para aqueles que não acreditam, né? E principalmente as pessoas muitas vezes bitoladas na ciência pura e simples, né? Como se grandes personalidades da ciência e da filosofia, como o próprio Albert Einstein, como o próprio Platão, não abrissem a possibilidade da existência do mundo das ideias, do mundo espiritual. Então, a pergunta do nosso amigo Gilbert é interessante, mas eu noto isso, sabe? Há um certo cientificismo meio quadrado dentro das universidades, dentro do campo da análise literária, mas mesmo assim, como dizia o poeta Drummond, uma flor furou o asfalto. Devagarzinho vai acontecendo essas análises. Por exemplo, houve uma análise computacional dos livros de Chico Xavier, né? Então foram colocados num computador que analisa o estilo, a estilística de cada autor. E, por exemplo, as obras de Emmanuel e as obras de André Luiz. Cada uma foi diferenciada em 95%. Tinha apenas 5% de erro na comparação feita pelo computador entre obras de dois autores psicografados pela mesma pessoa, né? Isso também foi uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa endossada, que é de deixar de cabelo em pé quem não acredita nessa vinda da espiritualidade trazendo essas mensagens para nós. Eu achei muito interessante quando eu vi isso aí também, porque foi feito em cima de três, né? Dos três autores. E teve esses 5% mesmo. E a gente vê também muito, contribuindo aqui com o debate, que nessa perspectiva materialista, dentro de algumas pessoas da ciência, não vou colocar todos, mas alguns que estudam ciência, que se você talvez entregasse, por exemplo, o livro como um romance, sem dizer que era psicografado, a pessoa ia dizer, esse romance aqui é um best-seller, isso aqui precisa ir a público. E na hora que se coloca assim, psicografia, aí a pessoa não dá-se nem o cabimento de ler, porque às vezes o não conhecer ou o processo de negação é muito mais interessante para aquela mente fechada ainda do que a abertura para uma leitura de forma impessoal, sem um pré-conceito. Você concorda, Micael? Sim, com certeza. Eu acho bem interessante. Esses livros são emocionantes, né? Quando você se envolve, eu particularmente verti lágrimas em todos eles. Lendo, 50 anos depois, pela terceira vez, caindo lágrimas no meu olho, minha esposa tira meu óculos, olha, passa a mão. Você está chorando? Eu disse, sim. Mas você está chorando por quê? Eu digo, a história é muito emocionante. E ela diz, você nunca chorou me vendo chorar e vai chorar com o livro. Mas realmente, eu não sou do ramo literário, mas eu percebo que classificar a literatura espírita não seria apropriado. Cada obra vai ser classificada dentro de um estilo literário. Eu vejo bem os romances de Emmanuel naquele estilo de romances psicológicos. E ele traz com a maestria, porque ele sai do discurso direto, indireto, para o indireto livre, mostrando o pensamento do personagem de uma forma maestral. A gente só vai ver esse poder de mostrar o pensamento em grandes clássicos da literatura universal. Não é o Tolstói, né? Dostoiévski, o Machado de Assis aqui, mas Emmanuel descreve isso com uma propriedade incrível. Você entra mesmo na mente do personagem.
E é por isso que é emocionante quando a gente lê esses livros, porque a gente vive o que o personagem está vivendo. Ele mostra a descrição psicológica, moral do personagem naquele momento. Aí a gente vai entender por que a mensagem evangélica ecoou tão forte no coração daquele e não desse outro. Porque aquele outro ainda estava muito envolvido com o orgulho, o egoísmo. Esse aqui já estava preparado. E quando o evangelho encontra um coração preparado, os frutos de luz são enormes. Muito bem. Então, vamos pedir aqui aos amigos que estão nos assistindo, que desejarem fazer mais perguntas, vão fazendo aí as perguntas Alisson, do chat. Oi? eu detectei aqui no livro uma outra semelhança do cristianismo primitivo com as casas espíritas, tá? Posso trazer aqui agora? Pode sim, Wesley. É interessante que durante essa abordagem, voltando um pouco lá em Nestório, quando ele fez sua primeira pregação, né, a primeira pregação de Emmanuel, que inclusive tem um trechinho que ele diz assim: os que sabem acatar neste mundo os desígnios de Deus com humildade e tolerância, com resignação e com amor, chegarão mais depressa junto daquele que se nos revelou há 100 anos, né? Detectem, ou seja, ele está aqui apenas há 100 anos de Jesus. Chegarão mais depressa junto daquele que há 100 anos se nos revelou como caminho, verdade e vida. Interessante notar que ele, nessa sua pregação, ele cita o nome de um livro que ele ia escrever durante o episódio psicográfico de Chico Xavier, obviamente rememorando uma fala de Jesus, quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nessa fala ele diz exatamente o título do livro: Caminho, Verdade e Vida. E a semelhança que eu notei aqui com uma casa espírita, vejam só o que Emmanuel diz no final dessa pregação. Isso, pessoal, nas catacumbas romanas, que era onde os cristãos se reuniam. Acendiam as tochas, as catacumbas, eles entravam lá, eram como corredores por debaixo da terra, né, onde enterravam as pessoas. Então, tinha os corredores com alguns salões, e era ali onde eles faziam as reuniões evangélicas, para se esconder dos soldados romanos. Nessas assembleias primitivas, quando o messianismo doutrinário estava saturado de ensinamentos puros e simples, o expositor da Boa Nova era obrigado a elucidar os pontos evangélicos em relação com a vida prática de alguém que estivesse em dúvida. Parece que eu estou vendo Frederico Menezes dando a palestra, e logo depois, né, as pessoas vão fazer a pergunta e a pessoa diz: Fred, mas eu estou tão triste, isso aconteceu, né? Eu perdi meu filho, ou eu estou com essa enfermidade, o que é que você pode me dizer? Né? Então ele disse que naquela época já era comum que o expositor era obrigado a elucidar os pontos evangélicos em relação com a vida prática de alguém que estivesse em dúvida. E chega uma dessas pessoas e diz assim: Nestório, o que será de mim, vitimado pelas intrigas e calúnias dos meus vizinhos? Ele faz a preleção e a pessoa diz: ei, os meus vizinhos são muito caluniosos e fazem muita intriga, o que será de mim? Aí Emmanuel, já naquela sua austeridade característica com o próprio Chico, ele disse assim: e acaso poderás ir a Jesus deixando-te encarcerar pelas opiniões dos outros? Pelas opiniões do mundo? Né? Então Emmanuel já dá um carão. Então você vê, era Emmanuel mesmo, né? Emmanuel, com a sua austeridade, com todo o seu conhecimento evangélico e sua firmeza ao colocar para as pessoas a forma prática de utilizarem o evangelho em suas vidas. Aí ele diz assim: a ciência do bem viver não está somente em não nos incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja,
mas em deixar também que os outros se importem com a nossa própria vida. Encerrando, então, essa partezinha lá das catacumbas, onde Emmanuel fez a sua primeira pregação. Micael. Bem interessante, como eu disse, quando o irmão Marinho foi expulso, é bem interessante que nesses livros, como aparece a mediunidade naqueles momentos tão difíceis. Quando está naquele momento extremamente difícil, quem é que veio consolar Célia, seu avô desencarnado, Neo Lúcius? E a gente vai vendo o trabalho da espiritualidade, depois envolvendo naquela dimensão, como ele disse, quando perdeu o segundo, que esse segundo menino era o amado dela, Ciro, novamente reencarnado, que ela acolheu, que bom, com todo o seu amor. Mas, ajudando os peregrinos que ali passavam, ela vai ter a oportunidade de ajudar o seu pai, repleto de remorsos, procurando sua filha em todos os lugares. E ela vai dar orientações na ação do bem para trabalhar aquele nosso sentimento de culpa. Quem de nós não tem os erros que quer de alguma forma trabalhar para se melhorar? E ela orienta ele no bem, ele faz várias coisas. E a passagem é realmente emocionante no retorno do seu pai, em que o irmão Marinho se apresenta para ele como Célia. E o trabalho da espiritualidade sustentando aquelas pessoas que se propõem a fazer o bem, porque ali se desenvolve a mediunidade de cura em Célia de uma forma fantástica. E aí a gente vai pensando, se ela não tivesse sido expulsa de casa, se não tivesse sido expulsa do monastério, ela não teria cumprido sua missão de médium curadora e de propagação do evangelho àqueles desamparados, aqueles filhos do Calvário que ali passavam. Então, é um livro realmente belíssimo, que mostra o exemplo desse espírito iluminado, que, como Jesus, também nos serve de farol, aquecendo a caridade que porventura esfriou em nossos corações. Muito bem, já estamos encaminhando aqui para os nossos finalmente aqui do programa de hoje, nessa conversa, nessas elucidações maravilhosas sobre essa obra, nesses romances de Emmanuel, né? Cada segunda-feira, uma obra diferente, cada segunda-feira a gente vai conversando aqui sobre uma dessas obras. E para você que nos assiste, caso não tenha lido ainda, 50 anos depois, já fica aí a dica de livro, né? O Wesley está ali com o dele, com os 50 anos depois. Eu estou aqui também com a outra versão. Então, são livros para que a gente possa, como Ivaíta também falou na semana passada e hoje também pelo chat, que precisamos ler, reler, verificar o que é que a gente está enxergando de novo, ver as aplicações do nosso dia a dia, aprender com esses romances históricos de Emmanuel e tirar muitas elucidações, como os meninos colocaram de hoje, perante a visão do sofrimento, perante a questão da mediunidade, né, dos espíritos que nos acompanham também, mesmo que a gente não tenha a sensibilidade de sentir de forma mais presente a sua presença, né, mas o conhecimento é quem faz o polimento. Eu estava conversando, o Wesley e Micael, com minha esposa, essa semana, sobre isso. O sofrimento, né, na nossa reflexão aqui do momento, parece que ele quebra a pedra, ele força ir quebrando a pedra, né? Mas ainda nos falta o polimento. E o polimento, em nossa reflexão aqui, é o conhecimento adquirido depois do sofrimento, da forma com que a gente encara, a gente lida, e assim vai polindo essa pedra preciosa, fazendo a simbologia e comparando a nossa alma ao nosso espírito. Então, estudar Espiritismo, conhecer as obras, os romances,
e Emmanuel e inúmeros outros também, faz parte desse polimento que nós damos aos nossos espíritos. Abro aqui agora para vocês as suas últimas reflexões, Michael e Wesley. Em seguida, a gente vai passar alguns avisos e o Wesley também tem um vídeo no final que ele quer passar. Mas antes que o pessoal saia, deixa eu dar os avisos que a gente já adianta um pouquinho, né? Vocês devem ter visto aí na tela algumas propagandas, digamos assim, do que é que a gente vai ter durante a semana. Então, nós teremos nessa quinta-feira, Sandra Borba, à tarde, às 16 horas, nos falando sobre Amélie Boudet. Lembrando também que quem não puder assistir ao vivo, os programas, as palestras, elas ficam gravadas em nosso canal Seridó Espírita. Por isso, vocês podem se inscrever, ativar os sininhos, a notificação, né, para não perder nada, e poder também assistir depois e aprender um pouco mais de Espiritismo. No sábado teremos Adeilson Salles, trazendo um tema muito interessante para todos nós. Adeilson como um grande escritor do movimento espírita do sul do país. E na próxima segunda-feira, no próximo Café com Kardec, iremos conversar e trabalhar a obra Paulo e Estevão. E quem fará essa ponte serão os convidados Rafael Lavarini e Socorro, daquele Parelhas, Maria do Socorro, que irá conversar conosco sobre essa obra que é, sem sombra de dúvida, magistral. É um best-seller espírita. E tenho certeza que haverá muitas reflexões, muitas perguntas e muitas coisas para a gente tratar sobre. Então, Wesley e Michael, as reflexões finais de vocês. Muito obrigado pelo convite. Essa obra realmente é uma obra encantadora, vale a pena ler, vale a pena a gente voltar a esse cristianismo primitivo, entender o que se passava na cabeça daqueles personagens. É muito importante. Esse conhecimento certamente nos servirá de farol para aprendermos pelo menos a lidar. E eu aqui nesse livro, um dos panos de fundo também, eu gostaria de deixar marcado, é como se iniciou a adulteração do cristianismo primitivo. A gente vai ver ali, por exemplo, um secretismo religioso que de alguma forma ritualizou aquela mensagem que foi simples de Jesus, sem grandes rebuscamentos, e iniciou-se uma grande construção teológica que passou a fazer do cristianismo tão complexo e fora da prática que precisou vir uma revelação como o Espiritismo para nos trazer de volta. Descomplicar o que foi complicado pelos raciocínios humanos. Como Wesley disse, por exemplo, que a universidade é radical, meio que engaveta as coisas. Da mesma forma fizeram o cristianismo. Não foi à toa que João, lá no Apocalipse, previu que isso aconteceria. E que a igreja seria tirada da terra durante um tempo. Então, a profecia de Apocalipse, a gente acompanhou na história várias das questões que ali apareceram. E a árvore do Evangelho, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, foi bem podada. E seus ramos diminuíram a frutificação. Então, cabe a nós dar mais energia a essa árvore. Wesley. Interessante que realmente João fez essa assertiva no Apocalipse, mas ele próprio, como São Francisco de Assis, né, veio também trazer essa mensagem de volta a esse cristianismo primitivo, né, de extrema simplicidade. Eu queria fazer aqui um arremate para a gente passar um vídeo, e uma coisa que não poderia deixar de dizer nesse rosário de sofrimentos de Célia é que ela estava enamorada de Ciro. Ciro morre como cristão, então ela adota uma filha que ela achava que sua mãe tinha tido, mas foi um arranjado para que a mulher do prefeito Lólio, Cláudia, conquistasse Ovídio e tirasse Alba da parada, não é?
Então ela adota essa criança, que era Ciro reencarnado, e ela falece. Quando, desse episódio que Micael citou, lá no mosteiro, que o irmão Marinho / Célia é acusado de ter violentado uma moça, de ter engravidado ela, aquela criança que nasce, filha de um soldado romano com aquela moça, também é Ciro reencarnado, mais uma vez. E ela pensa, meu Deus, quanto sofrimento, esse menino vem e vai, né? No livro, então, num livro apenas, retrata 3 encarnações diferentes de Ciro. E Célia ali, sem dizer palavra. Coisa importante também, naquele momento em que ela é acusada, ela responde com o silêncio e com a oração. Fica também um ensinamento para a gente. Muitas vezes o tempo e a verdade vem à tona. O tempo traz a verdade à tona. Nós não precisamos mover mundos e fundos, mover montanhas para desmentir coisas que não tenham verdade, que não tenham fundo de verdade. Às vezes o silêncio e a prece é a melhor resposta. Então, nesse ínterim, como o Micael citou, Euvídio, o pai de Célia, fica sabendo a verdade, porque Atéria, ou Ratéria, conta a verdade, que aquela criança não era nem filha da sua esposa, nem filha da sua filha. Ela tinha sido fruto, tinha sido pego em um orfanato e trazido para simular que ele estava sendo traído. Ao saber da verdade, ele fica quase enlouquece, né? Porque ele colocou a filha para fora de casa por causa disso. E até nisso também há outro ensinamento, né? Nós não devemos tomar atitudes precipitadas. Então, após esse perdão, né, quando Euvídio encontra o irmão Marinho pela segunda vez no mosteiro, ela se revela como Célia. E a única coisa que ela tinha guardado do tempo que ela vivia com o pai era o vestido que ela saiu de casa e um colar. Então ela ajeita o cabelo do jeito feminino, como ela era, veste o vestido, coloca o colar e diz, pai, eu tô aqui. E o velho quase tem um troço. E ele realmente já muito debilitado, ele começa o seu processo de desencarne. E como Célia também já estava ali no hemoptose, né, como se uma tuberculose, logo 2 dias após o pai falecer, ela também começa a colocar muito sangue pela boca e ela vai ficando muito fragilizada e ela se deita na cama e ela pede a presença das crianças da comunidade que ela dava aula, que ela dava lições de tanta sabedoria. E aquelas crianças cercam a cama de Célia e começam a falar com ela. E ela diz assim, filhinhos, cantem para mim. E as crianças dizem, ela gosta de cantar o hino do entardecer. E a gente aproveita aqui a oportunidade para trazer um vídeo de uma radionovela espetacular, muito bem produzida, que está, inclusive, disponível no YouTube, em que essas crianças cantam para Célia no seu leito de morte, no seu leito de desencarne. Alisson pode colocar para a gente aí a belíssima canção, o hino. Posso sim. E vamos colocar como intuito de prece final, inclusive, né? E assim a gente conclui após o vídeo. Eu vou só exibir aqui para vocês só o próximo café, né? Que vai tratar novamente sobre Paulo e Estevão, com Rafael Lavarini e Socorro Souza. Tá? Então, sintam-se todos convidados e vamos Alisson, concluir. Oi? Só uma última informação, antes do vídeo, então. É importante colocar, então, e esse é outro fato de importância da psicografia do Chico Xavier. Ou seja, consta nos arquivos da Igreja Católica, e eu consultei o site oficial da Arquidiocese de São Paulo e do Vaticano, que a Santa Marina, né, a Santa Marina teve uma história de vida relatada praticamente da mesma forma, de alguém que foi morar num mosteiro e que teve que passar por homem porque não aceitava mulheres, e era o irmão Marino. E todas essas situações são descritas
Então, minha gente, eu fui atrás pela internet dessas informações. Imagine em 1940, porque Santa Marina não é uma santa muito conhecida na igreja. E esse relato, né, está lá, eu busquei aqui, ó, está. Esse é o site do Vaticano, ó, Santa Marina de Bitínia, né? Diz que começou com a viuvez, ela se retirou para um convento por causa da dor, condenando também sua filha a uma tristeza inconsolável. Então, descreve-se da mesma forma, e aqui da Arquidiocese de São Paulo, Santa Marina. Se vocês quiserem conferir nesse site, então relata todas essas situações, de que ela foi morar no convento e se passou por homem, e inclusive de que ela foi acusada de ter tido um filho, não é? De ter tido um filho com a mulher lá da estalagem que Micael citou. Isso está relatado nos sites oficiais, são as informações que chegaram. Célia se transformou em Santa Marina nos arquivos da Igreja Católica. E ao desencarnar, então, todo o pessoal do mosteiro, inclusive Epifânio, o coordenador, ficaram extremamente sensibilizados ao perceber que o irmão Marinho, na verdade, era uma mulher. Eles relataram como uma virgem pura e santa, não é? Porque engoliu todo tipo de sapo sem reclamar de ninguém e cumpriu a sua missão divinamente. Então encerramos aqui com o hino do entardecer, que foi cantado para Célia no momento do seu desencarne, no momento da sua volta ao plano espiritual. Ok. Então, pessoal, vamos concluir com o vídeo, né? E uma boa noite a todos. Boa noite, Micael. Boa noite, Wesley. Boa noite. Até breve.